Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui nossa com o Sistema PET. E hoje nós vamos, não terminar, mas vamos concluir o raciocínio da castração. Nós começamos aí há 4 semanas atrás, falando sobre o que era a castração. Depois fizemos uma live falando sobre a castração como algo para ajudar, para ser a solução da superpopulação de cães de rua. Aí falamos sobre a castração pediátrica, que é algo que a gente entrou, que muita gente tinha dúvidas, e aí com a doutora Marilu, o doutor Cristiano explicaram bem todas as consequências e não consequências dessa prática. E muitos criadores, principalmente, ficaram aí um pouco duvidosos, né? Mas se a castração pediátrica você vai, normalmente, está criando um problema para o cão que não teria, né? Então, o que fazer? E deixando claro aqui, gente, que quando os criadores falam de castração, não é para evitar que ninguém vai usar menina de sangue, mas é uma questão realmente do pet, porque quem cria, que estuda, né, é um profissional que sabe aquela linha de sangue, que faz um trabalho bacana. Então, por isso que pet é pet e cães para reprodução é cães para reprodução. Então, conversando aí com o pessoal, chamei aqui junto com o Eduardo Antunes, que está por trás aí do nosso Sistema PET, o Dr. Denis Borges, que está aqui do meu lado, aqui. Ele teve um probleminha para entrar. Bom, meu esposo, ele é especializado no direito do consumidor e e-commerce. Também chamamos a doutora Ariadne e a doutora Sofia, né? Elas que têm um projeto muito bacana, inclusive, que depois vocês seguem lá na página do Instagram, que é o Entenda Direitinho, é isso, né? Uhum. Entenda Direitinho, que é muito bacana, e elas também são aí da área, da área civil e da área do direito do consumidor. Então, qual que é o intuito dessa live? É a gente explicar para vocês, a gente não, né? Eles explicar para vocês como fazer o contrato, porque a gente pensa, mas o contrato é viável, o contrato não é viável. E hoje vocês vão saber se realmente é ou não é, e qual seria a solução para os criadores, para não prejudicar o filhote com uma castração pediátrica e poder vender seu filhote com toda a tranquilidade do mundo, que ele será castrado e não será reproduzido. Então, agradeço todas vocês. E você? O Denis, aqui vai ser difícil chamar de doutor, tá? A gente até comentou isso antes, porque assim, né, chamar de doutor o marido é difícil. Então, e aqui as meninas também são mais novas do que eu, então vai ser algo bem informal, mas com muito e com muito conhecimento, tá? Muito conhecimento de pessoas que são atuantes. O que eu fiz? Eu chamei o Denis, porque o Denis, ele é o responsável jurídico do meu canil, né? E ele é que está ali sempre me orientando nessa questão. E depois a Ariadne e a Sofia, que trabalham nisso também, só que elas estão totalmente fora do mundo pet. Então, eu queria trazer pessoas que não vivem, apesar do Denis não ser criador, ele vive o mundo da criação comigo, que não vivem esse mundo para ter, talvez, uma opinião mais neutra. Exatamente. Então, eu vou começar aqui. Primeiro, vocês que estão aí assistindo podem mandar perguntas, podem ficar à vontade para tirarem as dúvidas, a gente está aqui para isso, tá? E eu vou começar com a nossa primeira perguntinha. Eu vou falar com a Ariadne. Ariadne, animal é produto? Ou seja, é 100% contemplado na legislação? Ou ele já goza de um status diferenciado? Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite. De uma forma bem simples, o nosso Código Civil conceitua o animal, cachorro, gato, etc., todos os animais, como semoventes, ou seja, como coisa. Nós não temos na nossa legislação ainda um status superior para o animal, muito embora haja projetos nesse sentido, né, de reconhecer já o animal como um ser senciente, que é aquele ser que sente dor, que sente angústia, tristeza. A gente sabe, quem tem animais, que o animal pode sim até desenvolver uma depressão, né? Então, mas o nosso ordenamento jurídico hoje não reconhece o animal sem que seja como coisa. Então, ele é um produto e pode ser comercializado dentro de um contrato de compra e venda. Perfeito.
Essa daqui eu vou perguntar para o Denis. A venda para criadores e para o consumidor final é igual em termos legais? Boa noite. Também um prazer participar dessa live. Embora muito envergonhado, vamos lá. Existe uma diferença, né, entre o contrato de consumo e o contrato de consumo, que é realizado para as pessoas pet, né, que vão ter um animal para a companhia, e que diferencia do cão que é vendido para reprodução. Quando ele é vendido para reprodução, ele já não está dentro das regras do Código de Defesa do Consumidor, porque ele se torna um produto que vai fomentar esse comércio. Então, ele não é o consumidor final dessa relação. Então, por isso, existe uma diferenciação, sim, por isso que os contratos devem ser diferentes, com suas especificações para cada parte, quando é para consumidor de um modo, quanto é para outros criadores, né, outros canis, de outro modo. Então, tem que fazer essa diferenciação. Bom, então, pelo que eu estou entendendo aqui, depois vocês me corrijam, quando é um animal, um cachorro ou um pet, um gato, vendido para companhia, ele tem que ter essa diferença porque ele não vai ter a intenção de criação e de ter... É isso? Em tese, ele não vai reproduzir. Quando você vende para um canil, o canil vai reproduzir esse cão e ele vai entrar ali no fomento do negócio do canil. Então, você vai buscar ainda, vai angariar para sua empresa, vai vender esse cão no futuro, vai vender os filhos dele, então ele está produzindo, né? Já o cão vendido para pet, um cão companhia, ele não vai reproduzir. A intenção da venda para o pet é que ele seja apenas um animal de estimação, uma companhia que fica dentro do lar e que não reproduza. E por isso, como ele não vai reproduzir, ele está esse é um consumidor final. Acaba a produção ali. Então, ele entra pelo Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Gente, a gente já tem... Lembrando, todos vocês, que a gente está falando de cachorro, mas assim, quando a gente fala do mundo pet, a gente fala, né, de outras espécies. Então, já tem uma pergunta, para vocês terem ideia, que hoje a live eu sei que vai ser, assim, bem interessante, que as pessoas têm muitas dúvidas. E eu vou fazer essa pergunta para a Sofia. Essa pergunta vem do Gatil San Pietro. Pergunta: meu contrato diferencia a posse e a propriedade. Cedo a posse apenas. É correto? Eu entendo que não. Como a gente está falando de um animal que é tratado como coisa, né? A partir do momento que você faz o contrato, eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas e você está passando ele para outra pessoa, você não passa só a posse, você vai passar o animal, acho que nem tem como diferenciar a posse e propriedade nesse caso, né? Então, não é correto, não. Teria que passar, ele passando, você já não tem mais direito sobre ele, né? O que você pode ter sei lá, você colocar no seu contrato algumas garantias, algumas recomendações, ou, por exemplo, vamos supor, sei lá, depois de 6 meses, a gente faz o vendedor faz uma visita para ver como que está o estado do animal, alguma coisinha assim, isso pode. Agora, de resto, não tem mais, não tem propriedade sobre aquilo que ele entregou. Tá pago, é propriedade, né? Como sendo um produto, pagou, é minha propriedade. Isso. Desculpa atrapalhar, para diferenciar bem isso, basta ver um aluguel. O aluguel você tem a posse, mas não tem a propriedade. Então, se você está vendendo um animal, não tem como você ficar com a propriedade dele e passar apenas a posse. Neste caso de posse e propriedade, poderia ser utilizado quando você cede um reprodutor apenas para cobrir algumas fêmeas por um determinado período. A propriedade continua sua, mas a posse naquele momento, ainda assim com todas as especificações, todas as regras, fica com aquele outro canil que está com a posse naquele momento. Então tem que diferenciar bem isso daí. Então, se você está vendendo um cão, contrato de compra e venda, você está passando sim a propriedade. Você pode exigir algumas garantias nele, como
caso você venha saber que esse animal está sendo maltratado, você tem como intervir nisso, pedir a restituição desse animal, a devolução dele, saber que ele não está sendo bem cuidado, não está tendo uma ração, não está tendo amor, não está tendo carinho, isso é capaz, mas a propriedade você passa sim. É interessante essa pergunta e a resposta de vocês dois, porque assim, hoje existe, até tem a Paula de Marques, né, a Paula de Castro, quer dizer, ela sempre fala quando alguém fala assim, é tutora, assim, gente, não é tutor, é proprietário. Tutor é aquele que está cuidando, o proprietário é o dono, é o proprietário. Então, a partir do momento que você compra um animal, lembrando que ele, hoje, pelo Código do Consumidor, ele é um produto, ele é seu, né? Aí que vem o outro ponto de tudo isso, que, assim, a gente acha que é simples, mas não é tão simples. Então, aqui, é interessante, a venda para criadores e para consumidor final é igual em termos legais? Pelo que os doutores estão falando, eu acredito que não. Então, Ariadne, fala para mim o seu ponto de vista nessa questão. É igual em termos legais, tanto para o criador quanto para o consumidor? Não, é bem diferente. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele só vai servir para o consumidor. O que é o consumidor? É aquele que consome o produto de forma final. Então, ele vai adquirir aquele produto para o próprio interesse dele, ele não vai se beneficiar financeiramente com isso. É diferente de, por exemplo, quando você tem uma intenção de lucro, você tem a intenção de investir naquele produto para obter lucro no futuro. Esse tipo de relação, como o doutor Denis já conceituou, é regida pelo Código Civil, tem natureza civil, e não do consumidor. O consumidor, ele é uma parte mais vulnerável na relação jurídica, por isso que tem uma legislação própria para o consumidor. Ele vai adquirir um produto, que no caso é o animal, e ele vai, e por conta disso, a relação é mais estreita, digamos assim, né? Tem toda uma legislação que protege ele. Agora, se, por exemplo, um canil, um pet shop resolve comprar um cachorro, com a intenção de reproduzi-lo para obter lucro com isso, aí a relação jurídica vai ser de natureza civil, com as regras do Código Civil, que são um pouco mais rígidas para isso. Não, perfeito. Tem uma coisa... Lembrando que claro que a gente aqui não quer dar nenhuma aula jurídica, não quer aprofundar muito numa relação contratual, mas o básico de tudo, contrato, ele é regido por alguns princípios, entre eles o princípio da boa-fé. Contrato faz lei entre as partes. Se não há uma legislação específica para aquele tema, aquilo que as partes negociaram, ela se transforma em lei para aquelas partes, tá? Então, e nisso você já começa a imaginar como deve ser o seu contrato, partindo desse princípio. Um contrato sempre tem que ter as duas partes pontuando as cláusulas contratuais, né? A partir que só o criador impõe as cláusulas contratuais, esse contrato já é de adesão. Então ele não serve para no futuro, não que não serve. Esse contrato de adesão ele tem cláusulas gerais. E aí ele pode ser questionado. Já o contrato onde as duas partes estão definindo as cláusulas, fica mais difícil, tá? Nem tudo no jurídico, nada é certo. Nada é 100% certo, tá? Ainda assim, até eu falei que no contrato de adesão não poderia ser questionado, pode ser questionado se houver alguma cláusula leonina, abusiva, alguma cláusula que prejudica uma das partes, né? Mas, de forma geral, o contrato de adesão é aquele que a outra parte só recebe o contrato, que nem você recebe das redes de telefonia, você não vai lá, eu não concordo com essa cláusula. É aquilo, ou você aceita ou não aceita. Já num contrato de compra e venda de um canil, você pode sim discutir as cláusulas contratuais que ali consta. Então já difere um pouquinho. Não sei se eu fui muito claro nessa parte. Posso só complementar? Isso, exatamente. Então, gente, vamos lá. Como é que surge uma relação contratual? Primeira coisa, um contrato de compra e venda, principalmente, envolve bilateralidade. O que é isso? Tem que ter pelo menos no contrato duas partes envolvidas. Para isso acontecer, ambas as partes têm deveres e obrigações para ser cumpridos nesse contrato, né? Reciprocamente. O vendedor ele se obriga a transferir o domínio da coisa, que no caso aqui é o animal, e enquanto o comprador se obriga a pagar o preço em dinheiro para receber a coisa.
Para firmar o contrato, é imprescindível que a vontade seja livre e desimpedida. Isso que o Denis falou é extremamente importante por causa disso. Quando um contrato tem essa maleabilidade, ou seja, ambas as partes podem transigir quanto às cláusulas, é mais difícil depois você questionar, eventualmente, um dano na justiça. Não é que é impossível, mas é mais difícil. Por quê? Porque houve a concordância de ambas as partes, que eu acho que é, inclusive, o caso em questão. O contrato não é completamente fechado, ou seja, as cláusulas não são exclusivamente adesivas. A pessoa não vai lá e assina, é isso ou acabou. Não, ela tem essa maleabilidade, ela pode discutir algumas coisas, mas depois de firmado o contrato nesses termos, fica mais complicado de eventualmente, uma discussão jurídica acontecer. Acho que é mais ou menos isso. É o famoso, o combinado não sai caro, né, Ariadne? Exatamente isso. Exatamente isso. E também... Pode falar. Não, eu só ia complementar uma coisinha também. Às vezes, existe uma cláusula que pode ser considerada como de adesão ou uma cláusula abusiva, constante no contrato, só que não quer dizer que por ela estar lá, o contrato inteiro vai ser invalidado. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, o que faz? Você retira aquela cláusula, discute-se aquela cláusula, mas mantém-se o contrato inteiro. Não tem que refazer o contrato. Bem importante essa colocação. Eu vou... Assim, eu estou aqui como mediadora, mas eu sou criadora, eu não consigo ficar sem falar. Eu vou dar o exemplo aqui, o que a gente faz no Canil, porque realmente a ideia foi fazer essas lives para ajudar os criadores a encontrar essa solução e ajudar também os proprietários finais, né, o cliente final, para entender o contrato. Então, aqui, todo o contrato assinado antes é enviado para o cliente lê, tira dúvidas, se não concorda com algo, aquilo é combinado, aquilo é discutido, aquilo é concluído da maneira que é bom para ambas partes, né? Perfeito. Eu acho que eu falei, o que é combinado não sai caro. Então, talvez aí para os criadores que estão assistindo, que tem bastante aqui, fica essa dica para vocês. E sempre, o que eu acho muito importante também, sempre tendo o acompanhamento do jurídico, né? O acompanhamento do advogado. Porque quem vai orientar, de fato, é o advogado. A gente, às vezes, como criador, a gente acha que é uma coisa, mas quando vai ver no Código do Consumidor, ou quando vai ver na lei mesmo, é algo completamente diferente, que dá para fazer, talvez, do jeito que a gente quer, mas por outro caminho, um caminho mais legal, literalmente, né? Uhum. Teve uma pergunta aqui, do Marcelo Celso, que eu achei muito, muito interessante. Ele pergunta, mas como quem compra é a pessoa física, a compra não sai no nome do Canil. Sendo assim, não seria consumidor final? Não. A Sofia. Não pode. Não, porque o que importa justamente a utilidade que você vai dar. Se você comprou como pessoa física, mas a destinação que você vai dar é para reprodução, para venda. Então, é isso que vai caracterizar se vai ser regido pelo Código Civil ou pelo Código do Consumidor. Não importa, assim, a destinação final, né? Tem que saber a destinação final. Se, por exemplo, isso fosse para a justiça, o juiz ia perguntar, ia indagar, mas você comprou para quê? É para você ter ele como pet ou para você ter ele como venda, reprodução? Aí já descaracterizaria o Código de Consumidor e iria para o civil mesmo, trataria como contrato do civil. Aqui o Gatil São Pedro fala assim, mas tratando os animais como produto, como fica a garantia? É 3 meses também? Já foge um pouco da castração? A gente conversando antes dessa live, é óbvio que aqui os doutores, né, as meninas, o Denis, eles estão aqui para orientar o conhecimento deles no que é legal ou não, o que é viável ou não. E que tem muita gente, mas o contrato de compra e venda não quer dizer nada. O contrato de compra e venda não, desculpa, o contrato de castração não quer dizer nada. E a gente está vendo aqui que não é bem por aí, quando ambas partes estão em comum acordo, né? Agora, a questão da castração, por isso que eu fiz todas as lives antes, né, falando aqui com o Gatil, São Pietro,
Por isso que a gente fez todas as lives antes, para vocês entenderem, eu também, porque eu aprendi muito, entenderem o que é a castração, qual que é o momento certo da castração, os estudos científicos, de fato, como eu falei, a doutora Marilu mostrou, o doutor Cristiano mostrou. Eu acho que você quer falar como é que a gente faz aqui o contrato? Talvez explicar melhor isso? Pode ser. Porque, assim, essa garantia de 3 meses, né? Por que a gente está falando de contrato de castração? Porque se a gente fosse castrar um pet com 3 meses, a gente já vendia castrado. 3 meses ele ainda é considerado uma castração pediátrica, que foi o que a gente falou da live anterior. Então, por que a gente está falando isso? Para dar essa solução tanto para os proprietários quanto para os criadores, de como fazer, então, para um cão pet, porque a gente sabe, todo mundo que está assistindo aqui, ou a grande maioria, sabe que um cão pet, o valor dele é menor do que um valor para reprodução. Um é para a companhia e o outro tem uma afinidade, né? Tem um motivo, que é a reprodução. Então, explica mais ou menos como é que a gente faz o nosso, que eu acho que é interessante. Vamos lá. Nosso contrato, sempre quando uma pessoa busca adquirir um cão da Geórgia, a Geórgia vai conversando, meio que fazendo uma entrevista, até para saber se aquela pessoa é apta a adquirir um cão dela, se ela tem condições físicas, emocionais para ter aquele cão. Fora isso, é questionado o cão, qual é a finalidade do cão? Companhia, o preço é X. Reprodução, mas eu quero só para companhia, mas eu vou reproduzir. Eu quero reproduzir porque eu vou dar filhotes para meus familiares, mas não vou vender. Então já é um cão para reprodução. Então, esse cão sendo para reprodução, você tendo conhecimento disso, esse cão tem um valor diferenciado. Não tem problema existir essa diferenciação entre os valores. E nisso você coloca, esse cão está sendo vendido exclusivamente para a companhia, pet, o valor é tal. Esse cão, aí vem a cláusula que todo mundo está perguntando e acho que está querendo ter mais interesse. É possível colocar uma cláusula de castração, obrigatoriedade? Sim, é possível. As duas partes têm o direito de questionar essa cláusula. A outra pessoa fala, não concordo, eu não vou castrar o cão. Então, ok. Então, esse cão será vendido para reprodução. O preço é outro. Se quiser pagar o preço mais baixo, que é para a companhia, o valor é X. Mas você dá essa possibilidade ao seu cliente. Essa cláusula está sendo negociada antes de fazer o contrato. Lembrando que nenhuma das partes é obrigada a contratar. Como a Geórgia já desistiu inúmeras vezes de vender o cachorro para determinada pessoa que ela viu que não estava bem intencionada e já deixou de vender para canil também, devidamente registrado na CBKC, que ela entendeu que a linhagem não era compatível, então você pode negar vender para uma pessoa, ou pode falar, não, eu vendo esse cachorro desde que ele seja para companhia, ou vendo, já que você quer reproduzir, então esse cão vai ser para reprodução, e o valor é diferenciado, o valor é tal. Isso fica muito claro, essa negociação, antes de assinar o contrato. É claro que você tem que guardar essas conversas, tem que guardar que você deu a possibilidade para a pessoa manifestar sobre isso, e tem diversas outras orientações jurídicas que você pode fazer. Então, no contrato aqui, eu vou abrir uma parte do contrato que os cães devem ser castrados, machos até os 6 meses e fêmeas após o primeiro cio. Por quê? Porque os veterinários do canil da Geórgia assim indicaram. E ela, pelos seus anos de experiência na criação, verificou que isso é viável. Então, aos 6 meses, os testículos já estão no lugar, então já é possível efetuar essa castração desse animal sendo macho. Na fêmea, para ter uma melhor saúde do animal, os veterinários indicaram que deve ser castrado após o primeiro cio. Isso específico para a raça dela. Então, os especialistas da raça Spitz alemão, que vem aqui, que não são mais que um veterinário que a Geórgia tem, indicaram esse sistema. Então, no nosso contrato existe isso. É claro, se o seu cão é de grande porte, vai ser uma outra orientação que o veterinário vai dar. Vai demorar ainda mais. E deve constar no seu contrato isso, que para aquele cão, aquela raça específica, o ideal é castrar com tanto tempo. Como, segundo eu assisti a live anteriores, diz que tem cães, tem raças que podem fazer a castração pediátrica que não apresenta problemas. Então, nesse caso, já vai castrado. Mas no caso do Spitz, o que nós temos entendimento é que deve haver uma regra da castração, e isso consta, sim, no contrato. E essa cláusula dificilmente vai ser quebrada eventual disputa jurídica. Bom, vocês viram que ele já está entendendo bastante também de criação, né? É o dia inteiro ouvindo sobre cachorro.
Ainda mais na quarentena. Eu estou ensinando direitinho aqui. Mas, assim, eu acho importante, eu acho que tanto a Ariadne, a Sofia e o Denis vão concordar comigo. Primeiro, a orientação de veterinários, eu acho que é importante saber a raça que cria, o porte, enfim. E, segundo, ter a orientação jurídica, né? Quando se vai criar, tem que ser feito o mais profissional possível. Isso foi mais uma live que a gente fez, foi a primeira live, inclusive, que eu não era nem mediadora, eu fui convidada para falar sobre a profissão, né, profissionalismo, ver a criação como uma empresa. Então, se começa a pensar assim, você vai evitar muitos problemas para você, para o cliente, para o próprio animal. Então, assim, eu quis dividir um pouquinho isso que eu passo aqui, né, que eu tenho orientação do meu jurídico, que é o Denis, e tenho orientação das minhas veterinárias, né, dos meus veterinários. Mas vamos lá, seguindo, assim, Ariadne e Sofia, vocês não fazem ideia o quanto tem de gente perguntando, porque existe muita dúvida. Por isso que eu quis trazer não qualquer advogado, mas trazer pessoas especialistas na área, tá? Aqui, o Leonardo está com dúvidas dos filhotes dele que são vendidos e provavelmente outros criadores passam por isso, né? Com a proibição da reprodução, eu não vendo para criadores, por um óbvio motivo. Uma criadora pode exigir que eu venda livre para reprodução? Eu acho que isso vem do que a gente vem falando, né? Vocês entenderam? Olha, o seguinte, eu penso o seguinte, né? Enquanto não houver... primeiro, é bom a gente pontuar que não existe, por exemplo, na cidade onde você está, Geórgia, né? Que você faz a comercialização dos animais. Existe entre os entes federativos uma autonomia para poder legislar sobre essa questão. E na cidade onde você está, propriamente dita, onde o animal está, não há uma legislação específica ainda, né? Aqui em São Paulo, onde eu estou, existe, no município de São Paulo, uma legislação, mas cada um tem uma autonomia para legislar da forma como quiser. No caso da castração de animais, por exemplo, ainda não há um consenso, nem lei federal tem, lei estadual também não tem, ainda só existem projetos de lei a respeito disso. E o que a gente consegue auferir disso tudo? Que essas cláusulas, por enquanto, serão 100% negociais. Então, a gente pode negociar a cláusula da castração com as partes. Então, se quiser castrar, vai constar no contrato as condições para a castração. Se não quiser castrar, o próprio criador pode optar por não vender o animal nesse caso, porque precisa ser castrado para não haver, inclusive, concorrência entre as empresas, né? Os criadores. Mas com relação assim, a você ser obrigado, é o que eu disse no começo, o contrato de compra e venda só existirá se ambas as partes estiverem de acordo com as cláusulas. Então a pessoa nunca vai ser obrigada a vender para um criador, ela nunca vai ser obrigada a vender para um consumidor, nem que for o consumidor final. Se ela não se sentir à vontade de fazer essa venda, ela não vai fazer, tá? Aí ela tem que avaliar os riscos dela, pode ser preferível perder uma venda e ficar com um animal sadio, um animal bem cuidado ali, do que você fazer essa venda e depois saber que o animal, enfim, sofreu maus tratos, enfim, não que isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça, ou então cria uma concorrência com você, uma concorrência desleal que quebre a cláusula do contrato. E se quebrar uma cláusula do contrato, se uma cláusula do contrato for descumprida, pode sim, inclusive, haver aplicação de multa e a execução do próprio contrato na justiça. Acho que a gente tem que considerar isso também, né? Fazer esses esclarecimentos. Pode falar. Eu ia fazer a próxima pergunta, mas pode falar. Não, era só complementando. Então, ele perguntou aqui, né, Leonardo, se os filhotes são vendidos, os filhotes deles já são vendidos com proibição de reprodução. Se ele coloca no contrato, o mais importante de tudo, no contrato, por exemplo, do consumidor, é que esteja tudo muito bem claro ali, escrito. Você tem que... Se você não permite a reprodução, como não tem lei mesmo, você pode colocar lá no seu contrato, tem que deixar bem explícito que aquilo não é permitido. Se a pessoa vai falar, não, eu só fecho... por exemplo, eu quero uma negociação, então. Aí você pode colocar, por exemplo, no seu contrato, tudo bem, eu não permito a reprodução.
Se por acaso você reproduzir, então você vai me pagar um valor X, um valor maior por conta da concorrência lá, sei lá. Isso é super possível ter no contrato também, não viola nada, não é cláusula abusiva, e ainda por cima é uma alternativa, né, para você também não perder, sei lá, o cliente e também poder negociar. Então, eu até, né, comparando, sei lá, com o carro, quando você vai comprar na concessionária lá também, eles colocam lá, o carro vem com esse tanto de coisa, básico. Você quer com mais coisa? Então, você vai pagar um tanto a mais, a gente coloca mais coisa, entendeu? Então, essa possibilidade de negociação é boa também. Agora, é que nem a Ariadne falou, se a pessoa realmente não quer, não deixa hipótese nenhuma reproduzir, então coloca no contrato que não pode. Se reproduziu, executa a multa. Eu ia exatamente falar sobre isso com você, porque aqui peraí, que eu perdi agora. Aqui, o Mel Basquena falou assim, mas e se a cadela cobrir o primeiro cio e o proprietário dizer que não viu? Tem que fazer, né, o que faz? O que a gente faz? É exatamente isso, pelo que eu entendo, né? Então, assim, sem querer ela reproduziu. Então, aí aplica-se a multa que está vigente em contrato, né? Porque se ele viu ou não viu, não interessa. Ela reproduziu exatamente. E ela não foi vendida para isso. Eu achei fantástica essa sua comparação com a questão dos carros, porque é exatamente isso, né? Tem o básico, aí você, não, eu quero um carro com ar-condicionado, eu quero um carro com isso, eu quero com roda, eu quero com aquilo. Então, no caso do criador, até para vocês entenderem, no caso do criador, a gente fala das garantias, né? Então, assim, por exemplo, eu trabalho com uma raça que eu jamais daria garantia do tamanho exato que ia ficar, por exemplo, né? Então, o que a gente faz? Tipo, não tem como dar garantia. Então, se um filhote, depois de 6, 7, 8 meses, que ele já chegou ao seu tamanho, por exemplo, o tamanho que ele vai ficar para o resto da vida, aí eu consigo dar garantia, mas daí o filhote acaba sendo mais caro do que um filhote mais novo, por exemplo. Então, é a mesma coisa que acontece. Eu achei muito legal essa colocação. Porque você dá uma estimativa, né, na verdade, porque ele não é um robozinho para você saber exatamente quantos centímetros, a corzinha do fim do rabo, sei lá. E sobre a pergunta, o direito de cuidado e vigilância é do proprietário. Se engravidou, prenhou sem querer, você é o responsável. Se você é responsável, você vai ter que pagar a multa. Não adianta, não existe o se no jurídico, não existe o foi sem querer. Você é responsável. Então, se a cadela ficou prenha, vai ter que sofrer as consequências. Por isso que o contrato tem que ser muito bem redigido, tá? Tem que constar uma multa caso isso ocorra, entendeu? Tem que deixar bem claro as condições desse contrato. E a parte tem que ter ciência antes de celebrar esse contrato. Diferente, isso que eu quero deixar bem claro, que quando os clientes chegam no canil e vê o contrato pela primeira vez, assina ali aquele contrato que você baixou da internet, que acha que aquilo é suficiente, que já está de excelente qualidade, você vai e assina, ele não discutiu as cláusulas ali, entendeu? Então é sempre bom conversar antes de vender, sempre bom apresentar o contrato e discutir as cláusulas. Isso é de extrema importância. Então vocês não fazem ideia. Até para manter o equilíbrio do contrato também, né? Vocês não fazem ideia o quanto é importante, antes de você vender um cão, enviar o contrato para essa pessoa e falar na mensagem, seja por WhatsApp, por e-mail. Analise o contrato, se achar necessário, leva para um advogado. Se tiver alguma dúvida, esclareça essa dúvida. Se quiser colocar uma outra cláusula, coloque essa outra cláusula, informe o que você deseja colocar nesse contrato. O contrato está aberto. Quer colocar um contrato em garantia de tamanho? Coloque. Mas eu tenho certeza que o criador vai cobrar mais caro para isso. Então, um animal que era para ser 1.000 vai custar 5, vai custar 10, não sei. Depende de cada canil. Mas é bom você sempre deixar aberto essas condições do contrato. Aqui, o Pedro Lang mandou para a gente, Pedro Lang, que é sinófilo, né, ele é advogado também, e ele falou, contratos prontos que beneficiam o vendedor em detrimento do comprador não têm validade jurídica. Aí ele fala, com todos os respeitos, os colegas advogados estão equivocados.
Primeiro, vocês três vão responder, né, assim, ao ponto de vista de cada um. A pergunta inicial, o que seria esse detrimento ao comprador? O que seria? Uma cláusula de castração? Se ele não aceita essa cláusula de contratação, eu não vendo para ele. Simples assim. Por isso que o contrato é negociado antes de concluir a venda. Por isso que, no caso da Geórgia, eu envio o contrato normalmente com meses de antecedência da entrega do animal. Antes de assinar, antes de efetuar o pagamento, a gente envia o contrato para negociar. Então, ele não pode considerar que está havendo um detrimento. Isso não faz sentido, né? Porque se eu estou vendendo um produto, eu posso escolher a forma como esse produto é vendido. É de minha propriedade. Se o cliente não concorda, ou o proprietário do canil não concorda com determinada cláusula, não conclua a venda. O que os criadores têm que aprender a fazer, e que poucos fazem, é dizer não. Quando você não concorda com uma coisa, diga não. Não vamos concluir a venda. Assim fica muito mais fácil de resolver os problemas futuros. Eu faço esse contrato de castração para a Geórgia há algum tempo. Todos... a grande maioria aceita de boa fé. Não tem a menor intenção. Quando a pessoa não tem essa intenção e quer reproduzir, a gente informa. Para reproduzir, o preço é outro. Você quer reproduzir? Então siga algumas diretrizes que eu vou te indicar. Primeiro, você tem que ter conhecimento sobre a raça. Até a Geórgia, em todos os casos, vem o padrão da raça, né, que é fornecido pela CBKC, vai para o cliente, para ele conhecer, e começa ali a instruir ele a abrir um canil. As diretrizes informam o preço. Então, se a pessoa quer reproduzir, tem a opção para ela aceitar isso. Só que o preço é diferenciado. Se ela não aceita o preço diferenciado, simples, não venda. E só complementando o Denis, não é um contrato pronto, né? É o que ele falou. Se você, vendedor, envia o contrato, a pessoa tem a possibilidade de ler exatamente tudo, ler as condições como o animal deve ser tratado. É muito diferente de um contrato, por exemplo, de um plano de saúde, que a pessoa assina lá a apólice antes e depois recebe em casa, recebe por e-mail todo o contrato. Ela já assinou. Ali sim é uma coisa de um contrato de adesão. A pessoa nem teve a possibilidade de ver, discutir nada. Agora, no caso, quando você pega o seu contrato, você envia para o comprador, para ele analisar, para poder discutir, podemos fazer desse jeito? Podemos negociar desse outro jeito? Se tem essa possibilidade de negociação da cláusula, né, de alguma cláusula, então não tem o que se falar, não há que se falar num contrato de adesão, um contrato que a pessoa não pode mexer. Se tem, só do fato de ser, minha opinião jurídica, né, só do fato da pessoa falar, não pode castrar o animal, fora que, né, a gente tem que pensar no animalzinho também, né? Aliás, tem que castrar o animal, desculpa. E nessa idade, que é recomendar, norma técnica recomenda, né? Sei lá, o veterinário que estudou para aquilo, recomenda para o bem-estar do próprio bicho ou para o próprio criador ou tal. E a pessoa fala, de novo, repetindo, não, mas eu quero deixar ele sem castrar, tudo bem, então você vai pagar tal valor a mais, isso já é uma negociação, não é uma cláusula que está lá trancada. Então, não vejo assim nesse ponto. Só uma última consideração também, lembrando, gente, que o vendedor não é, que nem o Denis falou, o doutor Denis falou, o vendedor não é obrigado a efetuar a venda quando ele percebe que está tendo ali uma má-fé, tá, gente? Que isso fique bem claro para vocês. Se perceber se vocês vendedores, criadores, perceberem que está havendo uma má-fé, a pessoa está com a intenção de fazer o animal reproduzir para o próprio lucro, ele não precisa fazer essa venda, ele nem deve fazer essa venda, porque ele vai saber que ele vai sofrer um prejuízo no final. Nada impede, claro, que ele entre na justiça para haver os direitos dele, mas é o que o Denis falou. Na dúvida, não faça a venda, né? Tem um monte de gente aí querendo cumprir o contrato como ele deve ser cumprido. E eu não estou falando aqui, com todo respeito ao doutor que comentou aqui, não estou falando aqui que não deve haver discussão, não deve que o contrato está beneficiando só uma parte em detrimento da outra. Pelo contrário,
só o fato de o vendedor já oferecer a oportunidade para o comprador de discutir alguma cláusula, discutir no bom sentido também, já sinaliza a boa-fé do vendedor. Então, gente, que fique muito claro isso, o contrato não é puramente de adesão, aliás, ele não é quase nada de adesão, já que essas cláusulas podem ser discutidas e uma vez assinado o contrato faz lei entre as partes. Beleza? É isso. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Imagine que um canil quer a sua linhagem, quer ter um cão seu, só que ele não quer pagar o preço para ter sua linhagem. Então ele pede para um amigo, um vizinho, comprar o cão, informando que é para pet. Aí ele pega esse cão e põe para reprodução. Isso é válido? Claro que não, porque não há boa-fé. Então uma questão muito clara que você pode colocar nos contratos é exatamente isso, sobre a entrega do pedigree, sobre somente após a comprovação da castração com um laudo veterinário, com o microchip do cão. Aliás, o cão já tem que sair com o microchip do canil. Qualquer canil sério faz isto, entendeu? Então já tem uma garantia que vai acontecer a essa castração. Se não ocorrer, não entrega o pedigree. Aí a pessoa vai entrar com ação para entregar o pedigree. Você vai responder, eu entrego, desde que ela me traga o laudo. Está previsto no contrato. Isso está aqui aberto, entendeu? Perfeito. É muito simples isso. Mas que boa fé está vendo isso do vendedor? Que má fé está ocorrendo do vendedor? Nenhuma. Já que o contrato está disponível para ser negociado as cláusulas, entendeu? Então sempre tem que pensar isso. A partir que ele tem a intenção de lucrar com o cachorro, ele não é mais consumidor. Se ele quer lucrar com o cachorro, se ele é pessoa física ou jurídica, ele não é consumidor. Uhum. Já tem as regras gerais do Código Civil. E aí o contrato reitera tudo que nós já conversamos aqui. Eu falo que esse assunto, assim, dá bastante o que falar, mas às vezes falta um pouco de conhecimento mesmo das ambas, né, de ambas partes, tanto do cliente final quanto do criador, seja, né, de gatil, canil. Aí aqui tem uma pergunta, fala assim, já existe jurisprudência com relação a criadores que entraram na justiça contra o cliente? Contra o cliente? Sim, execução, não pagamento, questões... Jurisprudência são várias decisões repetitivas, né, repetidas. Então é difícil ter uma jurisprudência específica para esse caso. Mas decisões que o criador entra contra o cliente, sim, quando ele descumpre alguma cláusula contratual. Como em qualquer contrato, né? Até sobre o pagamento, por exemplo, outras cláusulas, entendeu? Isso pode existir, sim. Agora teria que fazer uma pesquisa mais afinca para descobrir essa jurisprudência. Olha só, olha, o pessoal que está aí assistindo, eu espero que vocês estejam gostando e tenham tirando aí as dúvidas, são muitas perguntas, então assim, eu vou pedir a paciência de vocês, para eu conseguir aqui, eu estou lendo algumas, sinceramente, eu não estou nem fazendo seleção, assim, porque todas as perguntas são muito boas, que, assim, a gente precisa realmente tirar essas dúvidas com pessoas capacitadas para isso, e eu vou pedir para vocês três, que depois de terminar a live, assim, num tempinho, se vocês tiverem para responder, ir lá, entrar no YouTube, entrar no Facebook, poder tirar, porque realmente a gente não vai conseguir tirar a dúvida de todo mundo. Aqui, vamos lá. O Paulo Zordan está falando, pode exigir em contrato fotos do cão, cadela, logo após a cirurgia da castração? O que vocês entendem? Só foto pode constar no laudo, né? Nada impede que você coloque essa cláusula também, que haja essa exigência, não tem problema nenhum. Isso é pactuado entre as partes. Pode haver, sim. O Denis já volta, gente. Mas, assim, o que eu entendo para todos aí que estão ouvindo, e como eu falei, assim, eu sempre busco muita orientação jurídica em tudo, é que, na realidade, no contrato, pelo que eu entendi, Ariadne, Sofia, a gente pode colocar, assim, o que a gente quer, se a outra parte, se não for, eu digo assim... Se a outra parte concordar. Se a outra parte concordar, e que não ficar algo que eu estou tomando vantagem, ou a pessoa... Isso. Porque isso vai para ambos lados. O básico é sempre ter equilíbrio contratual. Você coloca lá o que você quer, a outra parte analisa, se ela não concordar, vocês discutem e refazem a cláusula.
Perfeito. Justamente para não ter isso de só o vendedor está tendo vantagem, o comprador não, ele tem que aceitar aquilo e acabou. Até é bom você lembrar disso, Jorge, porque é bom quando você tem essa negociação. Agora que a gente está na pandemia, é difícil até a gente se encontrar, né, pessoalmente. Então, guardar todos os e-mails que forem trocados, as mensagens, para não haver problemas futuramente. Então, toda a negociação que você for fazer, é bom você manter com você tudo documentado, né? Essa parte, assim, de negociação das cláusulas. Isso é muito importante frisar também para quem é criador e está querendo vender e até para o comprador também se resguardar, né? Uhum. Muita gente tem dúvida disso, Ariadne, porque, assim, a gente ouve muito, né? Mas mensagem de WhatsApp não é prova de nada. Vale sim, E-mail não é prova de nada. É um ótimo meio de prova, inclusive, né? É um ótimo. Hoje em dia a gente não tem nem muita opção, né? Hoje em dia é tudo digitalizado, é tudo virtual, então tudo que você tiver, inclusive se a pessoa quiser contestar a veracidade dessa prova na justiça, ela pode também, não tem problema nenhum. Então qualquer tipo de prova que você tiver, se você gravou um telefonema, se você mandou um e-mail, se você mandou uma mensagem de WhatsApp, Telegram, tudo isso vale. A justiça está aceitando todo tipo de prova, não há problema quanto a isso hoje em dia. Uhum. Inclusive até Facebook, Instagram, tudo também, isso. Tudo. Tira print de tudo, a gente vai guardando. Isso é a melhor forma de prova hoje em dia. Nossa, até porque o processo é virtual, né? Então. E o que tem de provas utilizando o Facebook é absurdo, né? Nos processos que a gente vê por aí. É complicado. Não, e assim, como eu falei, o intuito dessa live é exatamente esse, porque por isso que eu queria trazer duas pessoas que não estão no meio pet, literalmente vivendo esse meio, uma pessoa que vive esse meio, né? É mais para perto de mim. Pronto. Estava longe. Então, por que fazer isso? Para as pessoas entenderem exatamente os direitos, tanto de criador quanto de proprietário, entenderem o que pode e não pode, o que deve, o que não deve. E, na verdade, a maior preocupação dos criadores, como o Denis falou, né, os criadores sérios, quando a gente fala criador, é criador, né? É que a gente não quero passar minha linha de sangue adiante. Eu falo que a gente lida com vida, por mais que é um produto perante a lei, a gente lida com vida. E a gente cuida, a gente estuda, faz todo um estudo, todo um trabalho durante anos de aprimoramento, e quando chega ali, daí uma pessoa vai pegar esse animal e vai utilizar de uma forma que não é a correta. Né? Quem sou eu para falar o que é o correto ou não, mas eu falo, a minha criação eu conheço, e conheço a fundo, que eu vivo isso, eu venho trabalhando isso. Então, a maior preocupação é essa, e hoje a gente vê, que nem vocês falaram de pet shop, a maioria dos criadores sérios, nós somos contra a venda de animais em pet shop. Não é que existe uma concorrência, deixando claro. É que é a forma com que é feita a venda, a forma com que os animais são tratados. Então, assim, exato. E da onde vêm esses animais de pet shop? Eles vêm de fábricas de filhote. Porque eu não vou vender um filhote meu em pet shop. O pet shop vai pagar um valor bem, bem mais baixo, e essa é a realidade, vai pagar um valor bem mais baixo desses animais, para vender um valor bem mais alto, até às vezes mais alto que o meu. Então, o que a gente orienta... Entregar com uma condição muito pior, né? Não, assim, exatamente, né, assim, é uma coisa, eu falo, o que faz? Procurem criadores, né, pesquisem, procurem criadores, tirem dúvidas, para quem gosta de cachorro, né, para quem cria e gosta do que faz, a gente passa o dia inteiro no telefone, né, Denis? Então, assim, a gente explica, a gente não tem problema com isso. Então, a nossa maior preocupação é que eu falo, que o Denis comentou, a Georgia muitas vezes deixa de vender filhote porque ela, assim, não concordou com alguma coisa, ou ela fez as perguntas chaves, que a gente, assim, são muitos anos trabalhando com isso, e ela sentiu que ali, assim, a intenção era outra, não era realmente ter um pet para ter em casa, a intenção era outra, como ele falou, muitos criadores, que, pede, compra como pet, depois, tipo, eu te pago, ou eu reproduzo, enfim. Mas por que a gente quer isso? Porque a gente quer tratar da vida, né? É um produto, que é uma vida, aí que vem toda a complicação, o ser ciente, não ciente, enfim, mas a gente se preocupa com isso. Então, a questão de competição, quando quando tem criadores sérios que trabalham da forma que eu acredito que seja correta, é um prazer poder trocar essa experiência e poder trocar a genética,
porque isso só vai ser beneficente à minha raça, né? Então, quem ganha são os cães, que é o trabalho que a gente faz. Então, eu quero deixar claro isso aqui para todo mundo que está assistindo, e vocês também que, né, assim, como eu falei, estão nessa área, mas não estão na área sinófila. E tem uma pergunta assim, interessante, já que a gente está falando de cachorro, vocês duas têm pet, têm cachorro? Nós tivemos cachorro cachorro, gato e papagaio, a vida inteira. A gente teve a vida inteira. Assim, vários. A gente tem muitos anos de vida e muitos viveram com a gente e até ficarem velhinhos, adoecerem e morrerem. Hoje em dia, eu mudei de casa, eu não tenho mais, mas a Sofia tem alguns. A gente é muito fã de animal. Eu, se pudesse, eu teria... 200. Mas, por enquanto, eu tô com dois gatos, né? Que aqui em apartamento, e eu moro com o meu namorado e ele não quer deixar eu ter mais bicho aqui, por enquanto. Mas a gente teve desde que a gente nasceu. Então, nosso cuidado, assim, assim, a gente se revolta com coisas que a gente vê também. Eu já até falei com a Ariadne também, se eu fosse comprar, iria atrás do criador, com certeza iria ver o tratamento, porque é o que a gente está falando aqui, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem um status jurídico do animal como coisa, só que a gente sabe que ele sente dor, que ele sente frio, calor, ele fica feliz, ele fica triste, e tem que pensar no bichinho, né? Infelizmente mesmo, assim, tomara que tenda a mudar, porque eu estava vendo até... A gente tem Código Civil austríaco, que eles já não são, os animais não são coisas. A Alemanha garante a dignidade dos animais. A Suíça descoisificou os animais. A Holanda implementou obrigações relativas à saúde e bem-estar. Então, assim, está na hora de sair logo essas leis mais duras, assim, né? Mais protetivas. Uma coisa que eu acho interessante, que eu já assisti na live da Georgia, eu descobri que agora vai sair pedigree para não reprodução, não é isso? Teve uma live que foi falado. Limitado. Pedigree limitado. Isso já é um início do que está ocorrendo, da castração. Entendeu? Então, a partir que sair já tem esse pedigree? Eu não sei. Já tem esse pedigree? Está para lançar a CBKC. A CBKC vai lançar esse pedigree em breve. Então, a partir que tiver esse pedigree, acabou qualquer dúvida jurídica. Você vai colocar lá, este cão será vendido para pet, razão pela qual o pedigree é limitado. Pedigree limitado. Ponto final. Não tem quem discuta isso mais. Aí, até porque já está vindo de um órgão que é envolvido com os animais. Entendeu? Dá mais força. O ideal seria ter uma lei dando as diretrizes da castração, não diretrizes que 2, 3 vereadores ou deputados se unem ali e fazem sem consultar o conselho veterinário, sem consultar criadores, pessoas que trabalham com animal. Não isso. Mas uma lei que escute todo mundo, entenda as necessidades de cada raça, de cada animal, né, e faça uma lei boa para todo mundo. Isso é o mais importante. Eu fico dando risada aqui porque eu fico babando, né? Que agora ele entende um pouquinho de bicho, e aí quer dizer que ele está assistindo as minhas lives, ou seja, Tá aprendendo. Que bom que você está aprendendo. Aqui está falando, como eu falei, a gente está falando muito de canil. A Sofia que tem os gatinhos dela, o gatinho San Pietro está aqui em peso falando, não tem nem, peraí, vamos lá, nos gatos já saem os pedigrees for breeding ou not breeding, né? Para reprodução ou não reprodução. Então, não tem nem como mudar isso, não, né? Na verdade, muita gente fala que na questão dos gatis, né, da questão dos felinos, está bem à frente dos caninos. Lembrando que o gato, ele se reproduz assim, se deixar a cada 3 meses, tem gatinho se reproduzindo, né? Por isso que a gente vê bastante gato de rua. Mas o que eu acho interessante aqui, vocês também pontuarem, a pergunta, tudo que eu tô vendo as perguntas aqui, pessoal, assim, não que eu saiba a resposta, mas eu acho que tudo vai cair naquilo assim, a partir do momento que há, né, como um acordo com os termos ali descritos no contrato, tudo, né, assim, é válido. Mas aí, cadê aqui? Estão falando assim, as mensagens trocadas nas redes sociais me parece que demonstram mais
equidade entre as partes como formalização de contrato, pois resta aí demonstrada a vontade real do comprador e do vendedor. Vocês acham que, assim, pelo que eu entendi, que foi feito o contrato, mas que na rede social, tipo, como a gente falou, que sim, são provas que pode ser utilizado como prova, como a gente hoje, literalmente, estamos vivendo no mundo digital, né, com a pandemia. Isso pode mudar ou pode ter alguma, assim, no contrato, se você tem... como é que me explica? Acho que eu sei o que você quer dizer, É mais ou menos o seguinte, funciona assim, no Código Civil, nós temos um artigo lá, bem específico sobre isso, inclusive, que o contrato ele vai valer mais pela intenção das partes do que o que está escrito de fato ali. Então, isso que a pessoa comentou, eu não vi o nome da pessoa, mas isso que a pessoa comentou é de extrema importância, porque vamos supor que esteja escrito alguma coisa X no contrato, e depois a pessoa realmente resolve discordar do que está ali, entrar na justiça, mas o que ela falou na rede social é justamente o que estava ali no contrato, corroborando a afirmação dela, a cláusula contratual no caso. O que vai valer? Para o Código Civil, para a nossa legislação, vale a real intenção das partes. Então, a gente pode, num termo bem popular aqui, desmistificar o que a pessoa está falando na justiça e comprovar que a real intenção dela era outra, que não a que ela está alegando para poder se beneficiar de uma forma injusta, né, contra a parte contrária. Eu acho que é isso que eu entendi. Aliás, as redes sociais estão sendo uma grande fonte de provas nos processos. Então, tome cuidado com as redes sociais. É pai que não paga pensão e fica ostentando que tem carro zero na internet, que fala que não tem condições de pagar uma pensão melhor, está sendo processado por isso e está perdendo ação. Então, se o cara está comprando um cão para pet e está depois postando que está reproduzindo ele, está aí sua prova. Está aí que você já pode exigir sua multa, pode exigir o descumprimento do contrato e tantas outras garantias que você colocar no contrato. Exatamente. Aqui, ó, o Leandro Jorge perguntando, quem tem o livro de registro é a CBKC. Seria um terceiro envolvido no contrato? Como que funciona quando você vai registrar um cão? Ele tem que ter o pedigree em mãos, ou não? Como assim, pedigree em mãos? Por exemplo, eu vou registrar um cão, um filhote de um filho do meu cão que eu reproduzi. Eu faço um mapa de ninhada. Um mapa de ninhada, você tem que fazer um mapa de ninhada, não tem? Com o número de pedigree dos cachorros. Com o número e tudo mais. Então, você tem acesso se ele for registrar uma mapa de ninhada do seu cão. Aí você descobre o descumprimento. Ainda que a CBKC tenha também uma cópia, ou tenha o registro dessa mapa de ninhada, do pedigree, você é comunicado. Na verdade, se você, assim, vamos colocar uma situação, né? Vendi um cachorro para companhia e acabou que a pessoa não castrou, né? No contrato diz que, enquanto não tiver a comprovação de castração naquele período determinado em contrato, eu não entrego o pedigree. Aí eu te pergunto, como que ela vai registrar um cão, né? Um cão da minha criação, se o pedigree, o nome do cão, quando eu tiro o pedigree, ele vem no nome do criador e do canil. Então, para a gente poder transferir, é que nem o que a gente estava falando de documento de transferência, tipo, do carro. Então, para poder transferir aquele pedigree, para ele ser de propriedade daquela pessoa, eu tenho que assinar, permitindo, a pessoa precisa assinar. Aí esse pedigree vai para a CBKC, aí ele é mudado aquele papel para o nome do proprietário, o meu nome vai estar lá, porque eu sou a criadora, mas vai estar o nome da pessoa como proprietário, aí ele pode tirar a ninhada e registrar no nome daquele cão. Agora, sem o pedigree, se ele não castrou e o pedigree não foi entregue, aí a gente entra numa questão bem complicada. Ou ele falsificou minha assinatura? Não, porque eu não entreguei o pedigree para ele, né? Ou ele utilizou esse cão meu e colocou o papel de outro cão dele, porque isso, assim, o que acontece? Por isso que eu falo, a gente tem que ver muito bem para quem que a gente, principalmente para reprodução, né, para quem que a gente vai vender, para evitar, porque para mim quem faz isso não é criador, né, são os fabricantes de filhotes, são as indústrias de filhotes. Né? É o famoso, comprei o cão e quero tirar o preço que eu paguei, quero tirar a vantagem disso, que é uma grande besteira, né, você acaba, acho que a maioria das pessoas não sabe quanto que é caro, né, você reproduzir um cão.
os cuidados médicos, veterinários, todas as vacinas, muitas vezes tem que fazer uma cesárea, aí o negócio fica muito caro e inviabiliza o negócio, né? Então é bom prestar bastante atenção, né, nessa hora. Vamos lá, mais perguntas para vocês. O cliente pode alegar que, por orientação veterinária, não irá fazer a castração na idade ou no momento combinado? Quer responder, Sofia? Pode. Eu entendo que sim, desde que a castração seja feita, então depois, né? Eu acho que o veterinário não vai, sei lá, querer fazer antes do momento combinado, justamente porque no caso de vocês têm um estudo, foram orientados tecnicamente de que o macho deve ser castrado com 6 meses e a fêmea após o primeiro cio, né? Isso daí, se o veterinário discorda, então ele tem que juntar um laudo, alegar lá, mostrar o que aconteceria, no caso específico, né? Justificar. E o interessante é que esse consumidor entre em contato com o criador e informe, olha, eu não estou castrando nesse momento, porque o veterinário que acompanha o cachorro, ele deu essa indicação. Mas isso não implica que ele não possa castrar, mas que ele pode reproduzir. De qualquer forma, sim, a reprodução está proibida. Com certeza. Uma coisa não vem com a outra. A reprodução está proibida castrando ou não. Agora, inclusive, é bom até você constar isso no contrato também, né? Se por acaso, por alguma divergência médica, né, veterinária, houver esse atraso na castração por algum motivo de saúde do próprio animal, é bom que isso esteja no contrato para não haver futuros problemas, né? Mas eu também não vejo problema nenhum, não, de constar essa cláusula ou que seja diferida a castração do animal. Perfeito. Motivos de saúde, né? Sim. Não, como eu falei, é que essa série da castração, eu particularmente cheguei à conclusão que nem, por exemplo, em Floripa estão querendo fazer uma lei onde o animal tem que ser castrado sim ou sim, a partir dos 60 dias. E eu acho, assim, estou falando uma opinião particular minha, eu acho um absurdo, porque cada animal, cada raça tem as suas peculiaridades, tem a questão do tamanho. Então, animais, por que o Spitz a gente consegue castrar um pouco mais cedo, digamos assim? Porque o Spitz é um cão de porte pequeno, e o cão de porte pequeno, ele, na verdade, ele amadurece mais rápido por ser pequeno. Quando você pega um cão de porte grande, vamos colocar um São Bernardo, né? Ele vai, o amadurecimento dele é mais tardio, porque ele é um cão de grande porte, então ele demora mais para amadurecer. Então, você pegar e castrar um São Bernardo com 60 dias, ele pode vir a ter um monte de problema. Então, entendo eu que, para que eu vou causar problema num animal que ele não tem problema? Para que eu vou, né, assim, não tem para que isso? Então, eu acho que, por isso que eu falo que é uma questão muito complicada, porque vai muito de raça para raça, vai muito de porte do porte do animal, e o veterinário, eu acho que o veterinário é o essencial, né, o essencial para orientar. Eu, numa situação dessa, eu pediria para entrar em contato comigo, ou pediria o contato do veterinário e entrar em contato com ele para entender a lógica dele, não que eu, assim, não, você está errado, mas como eu gosto de aprender muito, né, e eu gosto de ouvir tudo que tem a ver com criação, enfim, então eu perguntaria para o veterinário, né, me passa o contato, eu entraria em contato e falo assim, olha, mas me explica o porquê, né, assim, dele vai, mas por que não é assim, então, mas porque eu faço assim por causa disso, e chegar a um bom senso. Mas, como vocês falaram, independente, em algum momento ele vai ser castrado e ele jamais será reproduzido, porque não foi esse o acordado em contrato, né? Vamos lá. Precisa informar no site ou em anúncios com antecedência que somente faça a venda mediante contrato de castração? Não. Desde que, como não tem norma regulamentando isso, por exemplo, que se tivesse, seria bem assim, é obrigatório informar com antecedência, um anúncio e tal, que nem tem para produtos, sei lá, de mercado. Aí tem umas leis específicas que falam. Agora, nesse caso de pet, de animal, não tem obrigação nenhuma. A pessoa fala, na hora que vai fazer, que entra em contato, ela explica como é que é feita a venda dela. E por acaso constar isso no site do criador, na página dele, é mais um benefício para ele se proteger no futuro. Falar, tá escrito no site.
Você não é obrigado a eu acho que o que ele quer dizer é se pode inibir a venda, de repente colocar isso num anúncio, entendeu? Mas ele não é obrigado, não. Não tem nada que obrigue ele a colocar isso no anúncio, não. Acho que nós estamos concordando demais para ser advogados, hein? É verdade. Mas é que a gente está tratando aqui de normas gerais, porque não tem norma específica. Então, a gente vai ter que seguir o geral quando não tem algo específico. Isso é algo inerente ao direito. Então, não tem como discordar muito nesses assuntos, porque é o que diz a lei de forma geral, né? Os princípios e tudo mais. Então, tá fácil até de responder. Tá minoria hoje, né? Acho que ele nunca teve tanta mulher perto dele hoje. Vamos lá. No contrato eu preciso estipular o tipo de castração, procedimentos cirúrgicos que são adequados? Não. Aí cabe não é uma necessidade, né? Não é necessidade, mas pode ter no contrato também. Mas cabe ao veterinário o melhor procedimento para a saúde do animal. Da mesma forma que nós humanos vamos num médico, o médico fala, seu caso é cirúrgico. Você vai no outro médico, ele fala, não, eu entendo que você tomar uma aspirina já resolve o seu problema. Então, a divergência, vai existir a divergência, porém, cabe ao médico veterinário o melhor tratamento para o animal. Essa pergunta eu vou seguir de uma que, assim, meio que ligou uma outra. Se o animal apresentar algum problema que esteja associado à castração ou à cirurgia, o criador corre o risco de ter forçado a castração? Eu entendo que não também. Essa é uma pergunta, se houver algum problema durante a castração, o responsável é o médico veterinário. Vamos dizer que houve um erro, pelo que eu entendi, é um erro no procedimento? Se foi um erro... Eu não entendi muito bem essa pergunta também, não. Se foi um erro no procedimento, a responsabilidade é do veterinário. Se é que ele teve... Aí o erro tem outras questões jurídicas. Ele teve dolo, teve intenção, foi uma perícia. Aí tem um campo que a gente vai debater horas. Mas, em tese, o criador não. Pronto, tinha mudado. Eu acho que é o seguinte, a partir do momento que foi acordado em contrato, né, depois vocês me corrigem. Na verdade, eu não acho nada, tá? Eu não sou advogada, aí vocês me corrigem. A partir do momento que foi acordado em contrato, ele não foi forçado a castrar. Acho que vem o primeiro ponto, né? Ele não foi forçado, ele concordou em castrar um animal que ele comprou para a companhia exclusivamente. E aí, no caso de cirurgia, é muito complicado, porque, assim, mesmo a remoção de tártaro no cachorro, ela tem um risco. Isso no cachorro, em qualquer ser vivo, né? Às vezes você vai numa cirurgia tão simples, às vezes um canal a pessoa morre, enfim. Então, é um caso muito específico, e eu acho que ali a palavra forçada é que é onde indica pra gente que é uma pergunta... Entendi. Entendeu? Tá. Porque está forçado. Então, assim, ninguém forçou a castração. Foi como um acordo mediante um contrato, né? E ela não é obrigada a aceitar a castração, não. Tem que deixar bem claro isso. Volto a repetir, o cliente não é obrigado a aceitar a castração. Porém, se ele não aceita, cabe ao canil impor outro preço. Simples assim. Ah, não quer castrar? Tudo bem. Então o preço é o dobro, é o triplo. Depende da negociação. Se a pessoa não concordar, não venda. Simples assim. Eu acho que é o seguinte: se ele concordou com a castração, foi de forma bem extensa, né, debatido o tema entre as partes e tudo mais, assinou o contrato, não vou castrar. Aí chegou na hora, ele escolheu um médico veterinário X e o animal veio a falecer, eu acho que ele quis dizer isso. De quem é a responsabilidade? Né? No caso que ela uma coisa é ele ter concordado com o contrato, com a compra e venda, com essa cláusula de castração. Outra coisa é o que o Denis falou, a imprevisão, né? Foi lá, escolheu o médico veterinário e o animal veio a morrer por conta disso. Tem que investigar as causas, não dá para atribuir a culpa a uma das partes, né? Nesse caso. A causa tem que ser investigada. É muito complicado, muito complexo dizer isso. A culpa é do vendedor que me mandou castrar. Não, você aceitou a castração. Agora, de quem é a responsabilidade pela morte do animal? Né? Isso é mais complicado de se... Acho que só uma prova mesmo, feita com muita cuidado na justiça, que vai determinar de quem é a culpa. Eu acho bem complicado colocar a culpa no vendedor, porque, de repente, ele não impôs que fosse em tal X veterinário, ou, de repente, não sei,
Isso é uma questão de prova mesmo, tem que se fazer a prova de como foi a morte desse animal, né? Por que ocorreu a morte desse animal? E como não tem jurisprudência também nesse sentido, eu entendi que pode ser que, por exemplo, se o vendedor colocou lá, tem que ser feito com um determinado médico veterinário. Aí pode ser que, né, na justiça, ainda se vincule, não sei, talvez o vendedor colocar como corresponsável também pelo animal, né? O veterinário e o vendedor. Pode ser, não sei. Né? Então, a gente não tem jurisprudência nesse ponto. Então, poderia ser que a responsabilidade fosse do veterinário que impuseram que a castração fosse feita com aquele veterinário X, e daí deu probleminha no cachorro, o cachorro veio a falecer, e daí a pessoa coloca junto no polo o vendedor, né? Você vê como que é tão amplo o direito que nesse caso que você deu de exemplo, eu acredito que o criador é totalmente responsável, já que ele determinou que a castração fosse feita com um determinado veterinário, né? Ele é corresponsável, né? É uma tese. Sim, é uma tese. Mas por isso você deixa a cargo sempre do cliente, que ele castre com o veterinário de sua confiança. Você pode indicar, né? Isso pode, normal, você coloca... Essa é a próxima... Desculpa, Sofia, essa é a próxima pergunta, porque assim, está falando, posso associar a clínica ou veterinário que irá fazer a castração em contrato, ou seria a venda casada? Aí é para Sofia. Eu, assim, indicaria, não sei, né? Eu acho que o ideal é que se você tem uma pessoa de confiança mesmo, uma clínica veterinária de confiança, coloque como indicação. Nós indicamos que a castração seja feita em tal clínica lá X. Não como obrigatoriedade, né? Tem que ser feita a castração com aquela clínica específica, senão pode caracterizar, sim, uma venda casada. Perfeito. Quais os erros mais comuns que vocês acham que são feitos por criadores no que tange o contrato de castração? Acho que é mais para o Denis, né? Olha, eu confesso que eu já analisei muitos contratos de diversos canis por aí. O grande problema é não especificar a cláusula, não insistir nessa cláusula, porque você tem que colocar a cláusula de castração e explicar os motivos que estão ali envolvidos, as condições, a possibilidade de compra sem castrar, tem que estar no contrato diversas Sempre muito detalhado, cláusulas. Né? Tem que detalhar bastante. Aquilo que você detalha, explica, reitera, no direito o reiterar não é ser chato, é insistir numa possibilidade, né? Então, o contrato até aqui da Geórgia é um pouco reiterado nessa parte de castração e tem um tópico específico para isso, né? Então... Desculpa, acho que cortou? Não, é bom reiterar a parte da castração. Aqui, estão falando essa questão da castração, se o filhote morre, né? Se o filhote morrer na castração, o veterinário que o proprietário escolheu, né, o que fazer, aliás, o criador escolheu o que fazer, que vocês explicaram, e aí a Vlad Garcia fala, se for teu veterinário e você vendeu o filhote, convém você devolver o dinheiro ou dar outro filhote ou briga na justiça? Eu vou responder agora como criadora, né, porque eu acho que aqui é mais o combinado entre criador e o bom senso, eu acho, né, independente de, por mais que no contrato fala que em caso de morte, depois de tantos dias ou tantos meses, enfim, se não tiver nada coligado com uma questão genética ou algo que veio do canil, não tem essa garantia, mas eu acho que é o bom senso do criador. Por isso que é muito importante procurarem criadores sérios, porque a gente, claro que a gente pensa muito no cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês, já o que aconteceu comigo faz um ano. Eu vendi um bulldog, o bulldog francês macho, e assim, maravilhoso, que eu cuidei, foi um sonho, foi minha primeira ninhada de bulldog francês que eu tive, era um sonho desde criança, e aí, 17 dias depois, o cliente me ligou, e ele falou, Geórgia, eu demorei um pouco para te ligar, porque eu fiquei muito receoso de te ligar, falei assim, nossa, o que aconteceu? E ele explicou que ele foi viajar com a família,
estavam numa casa, e esse cachorrinho, um filhote que tinha quase 4 meses, estava brincando e ele escorregou e caiu na piscina, e um bulldog francês, ele é um chumbo, ele, né, afundou e não conseguiram ressuscitar ele, né? Eu lembro que a gente estava com as crianças no shopping comendo no McDonald's, e deles pegando a comida pra gente, e ele chegou e eu chorando. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, o Joey morreu, mas como assim? E aí você vê que o cliente me ligou, ele demorou uns 5 dias para me avisar, e é engraçado, ele não me avisou, ele não me ligou para falar assim, agora você tem que me dar outro. Tudo bem que aí não foi uma questão de erro médico, mas foi uma questão de descuido, né? É uma fatalidade. Eu falo que existem as fatalidades e aquilo que é a falta de responsabilidade. No caso, foi uma fatalidade, que estavam todos ali, o cachorro estava brincando e em segundos ele caiu, né? Brincando justo com as crianças que... E com outro bulldog, inclusive. Com outro bulldog e com os filhos, os primos, estavam todos ali brincando. Como, né, a gente faz, né, com os cachorros, enfim. E aí a preocupação dele foi mais de me explicar o que aconteceu, sabendo o amor que eu tenho, a seriedade que eu tenho na criação, do que, né, exigindo alguma coisa. O que nós fizemos? Eu falei, eu não tenho outro filhote, senão eu mandaria para ele. E aí eu indiquei um criador, né, um criador parceiro, que eu confio, que trabalha da mesma maneira que eu trabalho. Conversei com o criador e falei assim, olha, você pode me ajudar? Eu não tenho filhote, ele já pagou esse filhote, você tem como talvez vender um filhote para ele, mas num preço diferenciado? Então, esse criador me ajuda a falar assim, não, Jorge, eu posso fazer sim, entender a situação. Bem sensibilidade. Eu sofro até hoje. Eu lembro que a intenção da Jorge era minimizar a dor das crianças, na verdade, né? Tentar de alguma forma, porque as crianças estavam sofrendo e ela não tinha um outro cachorro para dar, porque eu tenho certeza, se ela tivesse, ela teria dado. Até porque esse cliente foi, nossa, chorava também. Eu lembro que foi bem comovente essa história e os dois lados ficaram muito chateados, né? A intenção dele foi ligar para pedir desculpa, né? Não foi para desculpa, aconteceu um acidente aqui, não foi nem para pedir outro cachorro. E eu acho que essa é a diferença do relacionamento do vendedor, que a gente está falando assim, né? O criador e o cliente, né? E o comprador. Então, nessa questão, eu acho que tudo tem que ser conversado. E como eu falei, existem fatalidades, existem falta de responsabilidade e existem faltas de caráter também. Então, tudo isso tem que ser analisado. Como criadora, é o que eu posso falar. Vamos ver. Os doutores trabalham com consultoria para criador, para elaboração do contrato de compra e venda? Ele trabalha. Eu não sei se eu posso responder, se a OAB permite responder isso. Acho que a gente não pode responder essa pergunta. A gente pode responder assim, ó, de uma forma geral, a gente trabalha com contratos, tá bom assim? Eu acho que assim... Eu já falei, tá vendo? Eu não sou demais, mas eu posso. A gente não tá aqui para captar cliente, a gente tá aqui só para ajudar, porque eu, de certa forma, sou muito envolvido com a sinofilia, graças à minha esposa, não tem como fugir, né? Do lado da minha cama tem cachorro, se eu sair uns 10 minutos, aparece um cachorro. Vamos marcar isso, graças a Deus, isso está gravado, pessoal, vocês estão vendo, ele deu graças aos cachorros, continua. Não, eu até li um comentário aqui para a Sofia, aqui, que eu li, se seu namorado não deixa ter mais animal, troque de namorado, tá? Foi um comentário bem engraçado, bem risado. Aqui foi mais ou menos assim, ou você aceita o cachorro, você vai embora. Então, é isso aí, Jorge. Porque eu quero ter mais sobrinhos, viu, Sofia? Você tá vendo? O amor que tem que você chama de sobrinhos, né? Então é bem isso. O meu Instagram é cheio de foto lá com as minha sobrinha, meu sobrinho. Tem sim. Não, até no nosso Instagram profissional eu coloco o vídeo com... Eu pego o meu gatinho. Eu vi. Vamos lá. Perfeito. O Marcelo Celso, né? Perfeito. O problema é que o comprador não fala nada com medo e o canil não fala muito com medo de não vender. No fim dá ruim. Tem que deixar tudo bem claro, 99% dos problemas são evitados. Princípio da transparência contratual, gente. Tem que estar tudo muito... Isso. Existe no direito vários princípios. Um deles é a transparência, que a Ariadne acabou de falar. Tem o da boa-fé. A boa-fé, a lealdade, princípios, inclusive, que você não precisa nem colocar no contrato, porque eles já são implícitos, tá? Essas coisas a gente tem que cumprir. É inerente ao contrato. Quando eu vejo a Georgia vendendo um cão aqui,
mas ela conversa dias, meses, depois que vende, parece que vira o melhor amigo dela, porque ela conversa com pessoas que compraram... Graças a Deus também, né? Nossa, mas... Mas devia ser assim, né, gente? Devia ser sempre assim. Ela conversa durante anos, e as pessoas mandam, olha, hoje é aniversário dele, manda foto para ela. Ela cria uma amizade com esse pessoal, por quê? Eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Porque desde o primeiro momento houve a transparência. Então, quando você tem a transparência em negociar, quando você é claro, você tá pautando a verdade sempre, fica fácil o contrato. Dificilmente aquelas pessoas que são feitas, na verdade, querem como diz, acionar na justiça depois para discutir alguma coisa. Então, sempre quando há transparência no negócio, as duas partes estão de boa fé, e o negócio flui dessa forma, sem uma querer tirar vantagem da outra, as coisas tendem a não ir para a área, para o judiciário, né? Gente, eu tô dando risada aqui, porque, assim, primeiro eu quero deixar claro assim, eu não vim aqui para me autopromover, tá? Ele tá dando exemplo porque ele convive comigo, obviamente. Então... Para deixar claro que eu não queria fazer essa live. Foi obrigado, tá? Não foi obrigado. Está em contrato, em acordo, foi conversado. Né? Tá no contrato de núpcias, né? Exatamente. E se não cumprir, dorme no canil e os cachorros dormem em casa. Mas, enfim, não é uma autopromoção. O que eu quero passar, como eu falei, eu vim aqui como mediadora e estou falando mais que vocês, mas, assim, o que eu quero passar é que o que eu faço eu amo muito, e eu estou totalmente aberta para conversar com criadores e orientar e aprender com vocês também. Porque eu acho que a gente aprende, então não essa live foi exatamente para isso, para passar o que eu passo, né, e poder orientar vocês e que vocês me orientem também, para a gente se unir e fazer um trabalho bacana, onde toda essa, a criação, a expectativa do cliente com o filhote, a entrega do filhote, a expectativa do criador de ver aquele filhote crescendo e amadurecendo, que isso seja algo prazeroso, né, e que a gente dê menos trabalho para eles, na verdade, né, assim, porque o trabalho tem que ser em fazer algo prazeroso, não que seja uma dor de cabeça. Então, não estou me autopromovendo, deixando claro, para de falar de mim. Vamos lá. Estão perguntando aqui, é possível uma cláusula onde impõe ao comprador castrar os futuros filhotes, exceto com o consentimento do antigo proprietário, vendedor e criador original do animal? Eu não sei se vocês entenderam, mas eu posso explicar. Que às vezes, por exemplo, eu vendo um cachorro para aquele canil. Eu cedo um cachorro para um canil e na cláusula eu coloco que aquele cachorro não pode ser produzido fora do canil, é só dentro do canil, e que os cães nascidos daqueles cachorros têm que ser vendidos com contrato de castração. Mas assim, eu vendi o cachorro, ele não é mais a minha propriedade, mas eu posso colocar isso na cláusula, eu posso definir se o cachorro você pode abrir a linha de sangue desse cachorro para outros criadores? Olha, eu tenho uma posição, não sei se é a mesma dos outros aí, dos outros advogados, mas eu entendo que o contrato de compra e venda, ele se aperfeiçoa com a transmissão, né, a transferência do objeto vendido para outra pessoa. A partir do momento que ele sai do seu domínio e passa para o domínio alheio, no caso de empresas para empresas, né, canis para canis, né, mais especificamente, você já não pode exigir, não pode fazer certas exigências como essa, porque aí você já está tendo uma ingerência negócio dele, né? muito maior na particularidade da parte, né, da parte contrária. E essa é a minha posição. Eu acho que a partir do momento que ele sai do seu domínio e passa para o domínio do próximo, que já efetuou a compra, já pagou, tá tudo certinho, você não tem mais domínio nenhum sobre ele, e nem essa ingerência de decidir se ele vai vender para um ou para outro. Vocês podem discordar aí, gente, essa é a minha posição. Não, eu concordo também. A partir que você vendeu para um outro canil, para reprodução, faça um bom trabalho que ele sempre vai te procurar. Existem advogados que fazem esse trabalho que nós poderíamos fazer um contrato por R$100. Existem advogados que cobram R$10.000. Infelizmente eu não estou nesses advogados que cobram R$10.000, mas quem me procura pela qualidade do serviço e não pelo meu preço. Isso é o ideal. Eu falo para todo canil que está aí também.
E eu acho que se fizer um bom trabalho, eles vão sempre te procurar. Eu vejo, como criadora, assim, quando eu vendo cão meu para criação, a gente tem uma conversa, a gente orienta, né? A pessoa vai fazer, vai cruzar com né, com quem quiser, com o cachorro quiser, vai abrir a linha de sangue ou não, porque assim, eu me coloquei nessa situação de eu vendi um cão para reprodução, então não posso fazer nada. Mas como eu falei, como eu não tenho clientes, eu tenho muitos amigos, a gente conversa muito, como o Denis falou, muitos deles eu oriento, às vezes mas com quem você acha, e acontece muito, com quem você acha que esse cachorro deve cruzar? Me manda o pedigree, vamos analisar. Então, quando você passa também isso, mesmo para um outro criador, por mais que seja mais experiente ou menos experiente que você, ele também tem essa confiança em você, de você orientar e fazer um trabalho certo, né? Eu acho que isso é importante. A Sofia tem alguma coisa a complementar? Não, eu concordo com o posicionamento dos dois também. Gente, é o seguinte, a gente falou aqui do, né, Entenda Direitinho, o pessoal ficou curioso. Então, falei, o que é o Entenda Direitinho? Pode falar, Ariadne. Entenda Direitinho é o nome do nosso canal, viu, gente? A gente tem um canal em 3 redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook e Instagram. Lá a gente dá dicas jurídicas de forma prática, para você aplicar diretamente na sua vida. Nós também temos uma consultoria jurídica, que a gente faz também a parte contratual, a gente faz... a nossa consultoria é com direito do consumidor e direito do trabalho também, nós somos especialistas nessas 2 áreas. Então, a gente criou essas redes sociais com o nome Entenda Direitinho para realmente auxiliar, né, dar dicas para a pessoa realmente poder ser ajudada, na maioria das vezes, sem precisar de um advogado propriamente dito. Mas a gente também faz essa parte de consultoria caso a situação se agrave, digamos assim, né? É muito legal, sigam lá, vocês vão gostar. A gente fala a gente fala de uma forma uma linguagem mais simples, justamente voltada para pessoas leigas e pessoas do direito também, né? E sempre que sai alguma legislação nova, assim, alguma informação de consumidor e trabalhista, a gente coloca lá em forma de vídeo, em forma de post bem, bem simples, para a pessoa poder realmente se virar assim, o máximo possível sozinho. Isso aí. É muito bom. Porque é de forma clara, isso é importante. Acho que o jurídico está perdendo, os advogados estão perdendo aquela linguagem tão difícil que, às vezes, um advogado de São Paulo não entende o que o advogado do Rio está falando. Então, acho que está perdendo um pouco isso, né? Tá se tornando uma linguagem mais acessível. Acho que o judiciário hoje pede isso, né? Até para ter mais transparência. Exatamente. Eu tô dando risada aqui, que teve um comentário falando que a hora que você tá falando dos cachorros, que eu te belisquei por baixo, tipo, é isso aí, Jorge. Ai, vocês são demais, gente. Vamos lá. Tá aqui, colocou o canal Entenda Direitinho. Tô dando risada aqui ainda. Aqui tá falando, existem o bom vendedor, o bom comprador, o mau vendedor e o mau comprador. Eu acho que isso vai para tudo na vida, né? Tudo. Pessoal, eu queria lembrar vocês, para quem tá aí, lembrem que a live vai estar no canal do YouTube do Sistema Pet, no Facebook e também no podcast do Spotify, tá? Então, se vocês quiserem ouvir pelo podcast Spotify, estará lá disponível também no Sistema Pet. Nós estamos aí com 1h28. Nossa, passou tão rápido. Primeira coisa que ele falou para mim foi assim: é 1h30 mesmo? Foi assim, mas caramba, foi muito rápido. 1h30. Falei assim, não fala nada, você vai falar e acabou. Mentira. Falei assim, não, amor, né? Não... E aí, ó, tá vendo? Passa rápido. Só para acrescentar aí, que da mesma forma que vocês podem mandar perguntas aí pro Entenda Direitinho, aí pelo @Entenda Direitinho, entrar em umas redes sociais, também tem o meu e-mail que eu deixo à disposição aí, que é o denis@costaborges.com. Também pode mandar algumas dúvidas que eu respondo. Se não for da minha capacidade, eu mando para as doutoras lá e elas conseguem finalizar, né? Tem outras pessoas aqui no escritório, outras áreas também, então a gente consegue dar dicas aí de todas, um pouquinho de cada área. É isso. Verdade? Acho que tem mais uma pergunta? Eu tô
Eu tô dando risada com os comentários aqui. Teve um comentário que falou que você falou assim, meio envergonhado, você, o Denis já perdeu a vergonha, né? Mas enfim, já se soltou aqui. Mas olha, para finalizar aqui, eu vou agradecendo um por um, e aí vou deixar a palavra para vocês fazerem os comentários finais. Então, vou começar pelas meninas, né? Sofia, eu queria agradecer de você ter aceito aí e ter esclarecido bastante as coisas aqui para o pessoal, que é muito importante no nosso meio, muito importante. E eu, assim, deixo para você as palavras finais aí. Eu que quero agradecer, Jorge, obrigada. Falar que a gente está sempre à disposição quando vocês precisarem, esclarecer qualquer dúvida jurídica e lembrar que não só na área de pet, mas qualquer tipo de trabalho, a gente tem que buscar a qualidade num profissional, né? Então, é o que o Denis falou, também às vezes não, o barato sempre sai caro, né? Então, o ideal é você ir atrás, investigar como que é qualidade, como é o canil, como que é o vendedor, como que ele trabalha, né? Como que ele cuida daquele bichinho. Porque é uma vida que a gente está lidando, né? Tem dores, traz alegria, tem que se dar qualidade de vida para o bichinho também. Então, é sempre importante buscar um profissional em qualquer área que seja, alguém que seja sério, né? Que seja comprometido com o que faça. Eu acho que esse que é o segredo de dar certo aí, não ter problemas futuros também jurídicos. E obrigada. Bom, Ariadne, muito obrigada também. Vocês realmente, além do conhecimento, embelezaram a nossa live aqui hoje também. Você também, né, Magata? Daqui a pouco não dá, né? É complicado, gente, é complicado. Mas tá vendo, as mulheres, nós somos unidas, nós não só criticamos umas às outras, a gente gosta. Só o Denis que fez a live. Fala mal que minha esposa tá aqui para me defender. Mas, Georgia, pelo amor de Deus, hein? Tô brincando. A gente tenta dar uma melhoradinha, mas é difícil. Tá chegando nos 40, é complicado. Queria agradecer imensamente o convite também, faço das palavras da Sofia as minhas, e a gente fica à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado também. Direta, né? Gostei. E você, Denis, assim, queria agradecer né, que você veio aqui hoje, se disponibilizou do seu tempo nessa quarentena, tirou o meu espaço aqui, mas aí, deixa as suas palavras, né? Agradeço também, acho que foi muito produtiva, né? A live, aí é bom discutir, né, conversar sobre o mesmo tema, que vai esclarecendo para todo mundo e até para nós, né? Tenho com certeza a Ariadne e a Sofia analisando o meu contrato hoje, elas vão me dar uma indicação, da mesma forma se elas fizerem olhar, você esqueceu disso, isso é sempre importante. Uma cabeça sempre pensa melhor que duas pensa melhor que uma, né? Sempre assim. E acho que é importante, então, a pergunta inicial é possível o contrato de castração? Sim, é possível. Confie que é possível. Tá? É 100% garantido? Não, nada nessa vida mas... E não tenha medo de negociar, né? Negocie, converse, troque informações com seus futuros clientes e acredito que vai dar tudo certo. Bom, pessoal, então é isso. Muitos comentários, algo que eu já imaginava nessa live, porque é algo que nunca foi feito antes, e a gente teve a coragem de vir aqui e falar assim, não, é possível fazer, com pessoas extremamente capacitadas, especialistas na área. Agradeço a todos vocês pela audiência dos nossos, não é nem telespectadores, são nossos internautas aí, estamos no mundo totalmente digital. Muito obrigada pela audiência. Como eu falei, difícil responder, foram muitas perguntas, mas assim, quando for possível, os doutores irão responder as perguntas aí, e deixou aqui, né, o contato para vocês conhecerem, tirarem dúvida, conhecer ali entenda direitinho, que é bem bacana, vale a pena. O Denis aí deixou o e-mail dele para quem tiver alguma dúvida. Muito obrigada a todos, mais uma sexta-feira abençoada aqui no Sistema PET, e até semana que vem. Fiquem com Deus, gente. Beijos.
Joana é uma criadora há muitos anos, mas estava enfrentando dificuldades. Joana não conseguia vender seus filhotes na velocidade que gostaria e estava com dificuldades no controle dos gastos. Ela até tinha um site, mas estava sempre desatualizado, pois dependia de outros para fazer isso. Suas planilhas de controle eram sempre difíceis de manter e as contas estavam uma bagunça. Mas tudo isso ficou muito mais fácil para Joana depois que ela assinou o sistema PET. Agora ela consegue um planejamento mensal das contas que deve pagar e que deve receber. Consegue fazer uma gestão de seu estoque de ração, sabendo com antecedência quantos dias eles irão durar. O sistema também emite alertas a respeito de todos os cuidados médicos regulares, como vacinas, vermífugos, antipulgas, etc. O planejamento das ninhadas acontece de forma mais organizada. Com a árvore genealógica ilustrada nas ninhadas, fica muito mais fácil saber onde se quer chegar. Isso sem nem se preocupar com o site, pois o sistema PET trata de organizar e montar as informações de forma adequada para o site. Assim, qualquer pessoa interessada em conhecer seu plantel terá de forma organizada, no seu computador, celular ou tablet, as fichas mais completas de seus animais. A vida de Joana agora é muito mais fácil. Ela agora tem muito mais tempo para curtir seus pets com tranquilidade. Faça como Joana, assine o sistema PET e divulgue o seu trabalho. Created using Powtoon. Vai fechar. Alô? Oi. Alô? Não tá gravando não, né? Tá. Mas ali tá